Olá pessoal, vamos a mais uma questão da Olimpíada Paraense de Química 2019. A nível de primeiro ano, chegamos à penúltima questão, que é a terceira questão discursiva da prova. A questão fala do modelo atômico do Rutherford e diz que o modelo atômico de Ernest Rutherford tinha uma instabilidade de acordo com a mecânica clássica, que ele mesmo não sabia responder e que posteriormente outro cientista conseguiu explicar. Mostra qual era o colapso do modelo de Rutherford e qual cientista conseguiu resolver esse problema. Então, você precisa lembrar que o modelo atômico do Rutherford era basicamente um átomo denso, aliás, um núcleo denso e positivo, um pequeno núcleo, muito pequeno, muito denso também, muito pesado e de carga positiva, com partículas negativas, os elétrons orbitando esse núcleo, certo? Então, o modelo do Rutherford, basicamente a gente tinha elétrons, né, orbitando o núcleo denso e positivo, elétrons negativos. E dessa forma, a explicação que o Rutherford dava para esse fenômeno, para os elétrons se manterem unidos a esse núcleo, formando a partícula atômica, formando o átomo, era que existia uma atração eletrostática entre o núcleo, que é positivo, né, e o elétron, que é negativo, certo? Então essa atração de cargas opostas, a atração eletrostática, era o que mantinha o elétron unido ao núcleo atômico, os elétrons unidos aos núcleos, né, de modo geral. E como os elétrons, de acordo com o modelo de Rutherford, estariam orbitando o núcleo, ou seja, se movimentando ao redor desse núcleo, existia obviamente uma força centrípeta, né, de atração entre o núcleo, né, e os elétrons, ou seja, os núcleos, ao se moverem, estariam sendo atraídos para o centro, né, para o núcleo atômico. Então, basicamente, nós temos essas observações para o modelo de Rutherford. Qual a falha desse modelo? Bem, a falha vem pela mecânica clássica, conforme o problema afirma, tá? Nesse momento do desenvolvimento da teoria do Rutherford, ainda não se tinha as observações, né, da mecânica quântica. Tudo era regido pelas leis clássicas, a mecânica clássica ou mecânica newtoniana, como queiram chamar. E especificamente aplicada ao eletromagnetismo, as leis do eletromagnetismo, a mecânica clássica sugeriu o seguinte, que esses elétrons se movendo, orbitando esse núcleo, né, gerariam um campo elétrico, né, e consequentemente um campo magnético também, né. Esses elétrons se movimentando ao redor do núcleo geraria esse campo eletromagnético, ou seja, eles emitiam ondas ao se movimentar ao redor do núcleo. Os elétrons emitiam ondas eletromagnéticas, tá? E ao emitir essas ondas eletromagnéticas e ao se movimentarem, obviamente esses elétrons eles iam perdendo energia, tá? As leis clássicas sugeriam isso, que os elétrons emitiriam ondas eletromagnéticas e perderiam energia ao longo do tempo, à medida que fossem se movimentando ao redor desse núcleo. Com isso, qual o colapso do modelo de Rutherford? É que esse modelo não era estável, não explicava a estabilidade do átomo, porque se fosse verdade esse modelo, né, pelas leis do eletromagnetismo, o que aconteceria era que esses elétrons, ao emitirem ondas, ao orbitarem o núcleo, emitirem ondas eletromagnéticas e, portanto, perderem energia, eles iam decrescendo
iam orbitando cada vez mais próximo do núcleo, né? Iam perdendo energia, orbitando cada vez mais próximo do núcleo, até chegar o momento em que os elétrons simplesmente se chocariam com o núcleo, tá? E obviamente o átomo ele se destruiria, ou seja, deveria haver uma instabilidade no átomo para esse modelo. Então a falha do modelo de Rutherford basicamente era essa, né? Ele não conseguiu explicar essa questão. E aí com o surgimento da mecânica quântica, Bohr trouxe explicações para esse problema, né? Ele explicou, na verdade, esse problema. Ele resolveu o problema. Então então a pessoa, né, que resolveu, que conseguiu explicar isso, foi Niels Bohr. E o que o Bohr sugeriu? Ele sugeriu o seguinte, que os elétrons, eles na verdade orbitavam sim o núcleo atômico em níveis quantizados de energia. Ele sugeriu o que nós chamamos de quantização de energia, ou seja, cada elétron se move em uma órbita equivalente à sua energia. Cada elétron se movimenta em órbita de acordo com a sua energia, equivalente à sua energia, tá? Ou seja, esses elétrons eles se movem, de acordo com o modelo de Bohr, em níveis estacionários. Se eles se movem em níveis estacionários, então eles não podem simplesmente perder energia e se chocar com o núcleo. E isso explica a estabilidade atômica. Então, de acordo com o modelo de Bohr, o que acontece? Os elétrons movem-se em níveis estacionários, conforme essas linhas aqui que a gente consegue ver. Se esse elétron não ganha energia, ele permanece nesse nível, né, no seu determinado nível de energia. Se esse elétron recebe alguma energia por meio de, sei lá, pode ser energia elétrica, pode ser energia térmica, né? Pode ser um choque mecânico. Se esse elétron não recebe energia, ele permanece, mas se ele receber, ele permanece nesse nível estacionário, tá? No nível de energia, no nível eletrônico correspondente à sua energia. Mas se ele recebe uma determinada quantidade de energia, uma quantidade de energia correspondente à diferença entre um nível e outro, entre um nível eletrônico e outro, ele salta de um nível para outro, ele salta, né, de um nível eletrônico para outro. Ou seja, se isso aqui for um nível 1, vamos chamar isso aqui nível 1, ele salta e ele recebe uma energia equivalente à diferença de energia entre o nível 2 e o nível 1, então ele salta para o nível 2, considerando que essa segunda linha aqui é o nível 2. E o que acontece, ainda de acordo com o modelo de Bohr, se esse elétron no nível 2, esse elétron que foi excitado ao nível 2, emite uma determinada quantidade de energia na forma de um fóton de luz. Quando isso acontece, o elétron retorna ao seu nível de origem, né? Então, se esse elétron migrou do nível 1 para o nível 2, quando ele libera essa quantidade de energia equivalente à diferença entre esses dois níveis, ele retorna para o seu nível de origem. Então, com essas observações, né, Bohr conseguiu, já baseado na mecânica quântica, Bohr conseguiu aprimorar o modelo atômico do Rutherford.